Bom, nós estamos aqui, Edivaldo, com a participação do Everton, né, que é a pessoa de automação de projetos da Refap, me corrija se eu estiver enganado, Everton. E temos aqui com o Yuri, né, que ele está como automação de projeto do que seria a antiga engenharia do Abast, né, que hoje acaba sendo EPD. Nós temos o Fernando Fraga, que acaba sendo o braço direito do Yuri, que responde por documentação técnica e também implementações de algumas aplicações, como o Commons, né, o E3D também. Eu pedi aqui a participação da minha assistente, né, Rosilda, que é aqui da Recap, que ela automatiza a questão do PQM, do Commons, e ela está aí se aperfeiçoando, né, na questão de análise de sistema. Eu convidei a Lígia, eu acho que ela está aí também como espectadora, é a nossa engenheira de processo da ESTO, da ES ESTO Recap, que é a engenharia da Recap, né? E ela é profunda conhecedora do Commons. Então, não sei se alguém gostaria de fazer algumas palavras, eu vou estar passando a palavra para o Edivaldo, que ele possa se apresentar um pouco também, né? E que, por gentileza, nós temos até as 10 horas, Edivaldo. Tá ok, então eu vou tentar ser rápido. O que eu quero falar para vocês é que a Pátria é uma empresa que tem 6 anos e tudo que eu vou mostrar aqui para vocês vem desse trabalho aí de 6 anos. Nós temos uma patente, trabalhamos com digitalização, trabalhamos com gêmeos digitais, trabalhamos com um projeto multidisciplinar, mas principalmente nosso trabalho é de solução e automação de projeto. Então nossos projetos têm uma quantidade enorme de tecnologia e engenharia em cima deles. Então tudo que eu vou mostrar para vocês vem dessa visão que a Pátria tem do que é a nova engenharia que está por aí, o que uma empresa de engenharia tem que entregar se ela quer entregar alguma coisa diferente. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas, né? E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que nenhuma empresa de engenharia que for prestar serviço ou para a Petrobras ou para qualquer outra empresa hoje, ela vai sobreviver se ela não tiver automação de projeto. Porque projeto, todo mundo projeta igual. É o jeito que você entrega esse projeto que muda tudo, que faz toda a diferença. É o jeito de você falar para a pessoa, olha, você não precisa mais ter uma nuvem de pontos que você vai jogar fora daqui a um mês. Você vai continuar usando essa nuvem de pontos, você não vai precisar de uma máquina poderosa, nem nada disso. Você tem um modelo que você vai utilizar em todos os ambientes. Você não precisa ter uma licença de Aveva, você pode usar isso de outras formas. É o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou iniciar aqui mostrando para vocês. Isso aqui é um projeto feito, o planejamento dele foi feito em MS Project. E quando você dá um clique aqui, ó, você vai ver que ele vai abrir uma tela, que é essa tela, dentro do MS Project. E aqui dentro, ó, você já tem o modelo 3D desse planejamento. Então aqui eu tenho o modelo, eu posso passear dentro do modelo como se fosse um visualizador normal, né? Então a gente pode passear dentro dele. Eu posso tirar outras informações desse modelo, como por exemplo, se eu quisesse ter lista de material, por exemplo, eu posso gerar uma lista de material daqui, eu não preciso sair desse ambiente. E eu posso fazer mais, né? Eu posso dar um clique aqui em fechar e ele já vai abrir uma outra instância e aquele diagrama, aquele cronograma vai ficar amarrado aqui. Então esse arquivo que você está vendo aqui nada mais é que esse arquivo que está carregando aqui. Então se eu mexo naquele arquivo, eu estou mexendo no 4D. Então qualquer informação que eu troque aqui, qualquer posição que eu troque de data de pagamento, por exemplo, olha, eu vou fazer um pagamento, mas eu preciso que esse pagamento seja feito em uma data, vou colocar uma data aqui qualquer. Pronto, nessa data. Ó, só tenho as bases. Então nessa data tem que ter as bases, eu posso fazer um pagamento lá
para a empresa contratada que estava fazendo a parte de infraestrutura. Uma outra coisa que a gente pode fazer é extrair desse modelo mais informações relacionadas, por exemplo, ó, pegar aqui, nesse caso aqui, ó, eu vou chegar aqui pertinho, eu quero saber o diagrama elétrico desse motor. Então, eu vou dar um clique aqui. Eu tá em tempo real, tá? Para vocês verem. Bom, esse é o diagrama elétrico. Como é que eu sei que esse é daquele motor? Porque se eu der um clique aqui, eu tenho o modelo aqui, ó, 3D, daquele grupo de motores. E esse grupo de motores, ele não veio sozinho, ele veio com inteligência. Então, se eu colocar para cá e der um clique aqui em cima, ele vai falar, ó, PI 900-200A. Então, eu sei que esse PI está naquele motor e esse diagrama elétrico é de lá. Mas eu posso fazer mais. Se eu der um clique aqui em cima, eu posso carregar uma instância para recarregar o ladder. Então eu não preciso abrir um pacote de ladder, eu posso escrever o ladder por aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer, se eu voltar aqui no modelo, é o seguinte, ó, eu quero saber agora como é que está o meu resumo de tela do operador. E eu estou no modelo 3D, né? Então eu quero saber o resumo de tela do operador. Então eu vou dar um clique aqui e ele vai carregar o resumo de tela, ó. Então o que o operador está vendo é isso aqui, ó, temperatura, pressão, e eu posso mudar o set point aqui, ó. Então eu posso fazer um teste de off com o set point para ver a minha melhor solução para o processo. Então eu não preciso ir lá na tela do operador. E uma outra coisa, né? Operadores, eles não te passam o online, né? Ele passa para você o resumo corrigido. Então quando eles chegam a passar para você alguma coisa para você ver na sua tela, erros ele tira, ele não vai passar o erro para você. E o que você está vendo aqui não é o resumo da tela do operador que está indo na tela dele, é o resumo do banco OBC que está criando a tela dele. Então você está lendo, na verdade, o OBC sem nenhum filtro. É exatamente o que está acontecendo na área. E eu não saí do modelo, eu continuo no modelo. E se eu der um clique aqui em cima, ó, desse ponto, então eu tenho o diagrama elétrico, eu posso mudar as configurações dele, e eu tenho aqui o gráfico que está acontecendo na tela naquele momento, na área, né? E eu posso dar um clique aqui, ó, eu vou dar uma fechada aqui, vou dar um clique aqui e vou abrir uma tela, que essa tela daqui é uma tela de resumo da parte elétrica desse equipamento, né? Com a parte de automação de partida desse motor com a bomba. Se eu der um clique aqui, eu posso criar um set e posso ver exatamente como é que ele vai estar se comportando, né? Então, ó, eu estou colocando aqui um sinal qualquer e ver como é que está se comportando. Posso até bypassar o sistema de shutdown. Mas eu posso fazer mais que isso, né? Eu posso parar aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e fazer uma combinação aqui de parâmetros, né? Então vamos lá. Vou fazer uma outra comparação. Vou colocar essa aqui, pegar, ligar aqui. Eu vou pegar este aqui e vou criar uma constante. Vou colocar aqui 4. E vou vir aqui e vou criar só um LED aqui. Então agora eu vou vir para cá. Pronto. E vou carregar o sistema. Agora, ó, 4. Tá vendo? Quando eu cheguei em 4.2, ele acionou um alarme. Se eu quiser, isso trabalha como camadas de cebola, né? Então você tem uma camada de quem mexe aqui,
tem uma camada de quem pode aprovar até a camada de quem vai carregar essa modificação no sistema. Então você imagina, eu estou fazendo um projeto, ou sou da manutenção, ou sou da automação, estou querendo fazer testes no meu sistema, eu vou diretamente no componente, dou um clique, crio uma rotina, crio uma lógica para ele, testo a lógica. A lógica funcionando, eu posso pegar e falar assim, ó, essa lógica agora pode ser implementada. E ela pode ser implementada daqui, de onde você está, via esse comando de diagrama, né, que carrega um ladder, ou daqui mesmo subir para o sistema de supervisório. Ou seja, pessoal da automação, a pessoa que pode mudar o supervisório, recebe essa atualização e muda o supervisório. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, deixa eu sair daqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é criar saídas, como por exemplo, ó, esse relatório aqui, né? Deixa eu colocar para cá. Esse aqui, ó, é o modelo 3D. Eu vou carregar só o equipamento, que nesse caso aqui, essa unidade ela vai sofrer uma interferência só nesse equipamento. E se eu der um clique, ó, esse aqui é o fluxograma, né? Então, se eu der um clique em qualquer ponto aqui, ó, ele vai se posicionar. Então, ó, essa válvula é essa válvula, essa válvula é essa válvula, essa PSV é essa PSV. Então, você imagina, se eu estou fazendo um MD, aquela coisa da pessoa da empresa que vai fazer a montagem ficar me questionando, pô, mas eu não sei o tamanho da linha, eu não sei onde é que vai ficar essa válvula, eu não sei onde vai ser a montagem, não sei se vai precisar de andaime. Não precisa, porque na verdade o teu sistema aqui, esse MD, ele é totalmente interativo. Então, se eu dou um clique nesse LT, ó, eu sei o tamanho do LT, ele pode medir, ele pode fazer N coisas, né? Eu posso só pegar a parte de equipamento, separar, como eu posso só separar as linhas. Então, todo esse produto, né, vai para essa pessoa que vai ler, e isso aqui não é online, e isso aqui é muito pequeno, porque é dado sobre dado, é metadado. Então ele utiliza as informações que eu usei lá no modelo para criar um sistema de metadados, aonde sempre que ele precisa, ele vai encontrar uma informação, seja spec de linha, o que for. E se a gente for um pouquinho mais para frente aqui, ó, tem aqui a parte de mais informações, né, sobre o modelo. E aqui, ó, eu tenho um estudo de Rigger que eu posso parar ele aqui um pouquinho, que eu posso colocar em 3D. Então eu posso ver o estudo de Rigger de qualquer posição. Por quê? Porque eu peguei o modelo 3D, atualizei esse modelo 3D e criei uma animação que ela pode ser exportada offline. Então, do ponto de vista que você quiser, você pode girar o teu sistema para saber se ele está batendo em alguma coisa. Então você pega o seu estudo de Rigger e coloca também no sistema, né? Coloca nesse documento. E aqui, mais para frente, a gente vai carregar o resíduo da nuvem de pontos, que é o Bubble View. Então eu peguei o Bubble View e coloquei aqui. Então eu sei exatamente nesse ponto aqui, ó, aonde vai ser feita a intervenção. Então, você vê, tudo que eu faço dentro da modelagem, seja a nuvem, seja o modelo que foi feito no E3 ou no PDMS, não tem importância, ou mesmo no Autodesk Plant 3D, você pode visualizar num documento que não necessita que o cara fale assim, ah, mas eu não tenho Navisworks, ah, mas aqui na minha empresa a gente não pode baixar o Navisworks, mesmo o Freedom a gente não pode ter, e coisas do tipo, né? Pode ser enviado por e-mail, ou então, sei lá... Pode. Eu particularmente, quando é para mandar e-mail com 3D, eu já coloco o 3D dentro do e-mail para a pessoa manipular o e-mail, o 3D no e-mail, né? Não precisar nem abrir. Mas esse aqui é um arquivo muito pequeno que pode ir por e-mail. Esse aqui, ó, é um outro produto, né? Assim, você imagina que você
tem uma planta, né? Nesse caso aqui, você fala, pô, Edivaldo, uma planta, todo mundo, né? Qualquer pessoa que trabalha com modelagem extrai uma planta. Tudo bem, mas quando você extrai uma planta desse tipo aqui, você vê que tem coisas que você não consegue pegar porque está embaixo, né? Embaixo das tubulações, né? Ou embaixo do equipamento. Ou você vai ter outra planta, planta 1, planta 2, ou você vai ter cortes e tudo mais. Quando você dá um clique aqui, ele vai pegar o metadado e recriar o metadado para mostrar para você essa planta na configuração 3D. Ó. Então ela já foi. Ela já é 3D. Aí eu falo assim, tá bom, mas se eu quiser essa linha aqui, ó, só essa linha. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá, vou abrir aqui minha base de dados, né? E vou pegar uma linha e vou isolar essa linha, né? Tá aqui, ó. Então eu vou pegar agora essa linha que eu isolei. Eu já tenho o isométrico. E essa linha, se eu der um clique aqui, eu tenho todas as partes dela, ó. Flange, válvula, tá tudo aqui. Então, aonde eu quiser trabalhar, eu posso pegar a planta, voltar para o 3D, do 3D para o isométrico. E se eu tiver instrumento, eu posso até colocar a folha de dados do instrumento aí. E quando é que eu preciso recarregar isso? Isso é offline. Então, se eu preciso ter uma certeza, será que é mesmo isso? Eu só tenho que ir no local que tem uma rede e dou um clique aqui. Dando um clique aqui, eu tenho o carregamento desse sistema. Então ele vai lá no PDMS ou no E3 e fala, olha, deixa eu carregar esse pedaço aqui, ó, porque eu quero saber se houve mudança. E se tiver mudança, ele atua para você. Uma outra coisa é que ele pode tirar para você um outro arquivo, um subarquivo, que é o DWF. Né? Para quem já trabalhou fazendo realidade aumentada, o DWF é uma ferramenta excelente, principalmente se você tem alguns softwares de apoio, né, como o Lumio e tudo mais, dá para você fazer uma realidade aumentada dentro desse sistema. E aí, se você quiser, você sempre pode voltar para a tua planta normal, né? Uma outra coisa que você pode fazer é esse aqui, que é um fluxograma de SOP. Esse SOP, se você pôr normalmente, né, você vai ter que sair com a tua planilha, folha de dados e tal, e você não sabe se é alto, se é baixo, se você vai precisar de auxílio de alguém, se você pode fazer esse SOP sozinho, né? Então, se você der um clique aqui, ele vai carregar o SOP, ó, o modelo 3D. E esse modelo 3D que você está vendo aqui não aparece estrutura metálica, não aparece base de civil. Por quê? Porque não está no fluxograma. Ele só consegue ler aquilo que está no fluxograma. Então ele está gerando para você um posicionamento de todas as linhas. E tudo que você está vendo aqui, ó, pegar esse caso aqui. É essa bomba aqui, ó. E se a gente pegar essa bomba aqui, ó, eu vou isolar essa bomba, né? Tá aqui. E você pode... Edivaldo? Oi? E você pode imprimir isso em 3D à parte. Yuri aqui, bom dia. Bom dia, Yuri. A tua apresentação aqui para mim está simplesmente sensacional. Eu só tô com o coração rachado no meio, que eu sou obrigado a ir numa reunião agora. Eu até vamos conversar depois, quero falar com o Loretti também. Eu gostaria muito de conversar com você depois, assim, imediatamente no momento possível, porque acho que até o Fernando Fraga, talvez, que trabalha junto com nós aqui, vai ficar na reunião, mas eu gostaria muito de conversar com você aí, até para aprofundar um pouquinho mais do que eu estou vendo aqui, mas olha, assim, ó, profundamente entristecido que eu tenho que sair da tua reunião agora para poder ir numa reunião com o gerente agora. Mas Yuri, na hora que você quiser conversar, na hora o Loretti, ele tem meus contatos, na hora que você quiser, a qualquer hora, eu sento aqui no escritório às 6, só saio às 19 para dar aula, e então qualquer hora você fala, Edivaldo, podemos falar agora, eu vou estar à disposição para a gente conversar, trocar ideias, trocar informações, trocar resultados de trabalho. Tô aqui.
E não, ótimo, eu vi o teu conceito aí bem digital twin, né? O que você está fazendo aí, um troço assim bem sensacional aí. Então eu queria conversar mais com você, mas eu realmente sou obrigado a sair dessa reunião. Eu peço, acima de tudo, desculpa pelo conteúdo sensacional que você está fazendo aí, e eu vou ter que sair. Por isso que eu interrompi aqui, porque eu não queria só escrever que eu estava saindo. Só para você saber que eu gostaria depois de conversar com você, e Lorete e os demais aí, tá bom? Tá ok. Obrigado, Yuri. Obrigado, Yuri. Então. Obrigado. Yuri, até mais. Yuri, Oi, pois não. já que tu está indo na reunião com o gerente, vale a pena comentar sobre isso e talvez pedir uma reunião com ele, né? Porque a gente está carente de uma visão assim ampla de automação de projetos. E o Edivaldo está nos trazendo exatamente isso, né? É até nostálgico, porque a gente já viu isso no passado, há mais de uma década atrás. Então, eu já vi a apresentação do Waze e a gente andou para trás, né? Você conheceu o Waze? A gente teve isso como real na Recap. Você conheceu o Waze, Everton? Conheci. Pessoal, e eu agradeço demais, mas Edivaldo, nós vamos conversar aí, você, Everton, os demais, né? A gente acho que merece uma... Não é uma apresentação para 30 minutos mesmo, acho que merece um aprofundamento aí. Tá ok. Ficou aqui à disposição. Tá ok, conversamos. Um abraço, pessoal. Obrigado. E só para terminar, pessoal, que eu sei que já passou o meu tempo aqui. Quando você dá um clique aqui nessa imagem, eu vou só aumentar a imagem, ó. Essa nuvem de pontos é bem diferente da nuvem de pontos tradicional que a gente faz com um scanner TLS, né? Ele abriu isso aqui, ó. Agora eu vou dar um clique em cima dela, tá? Isso aqui chama boneca, né? Casa de boneca. Eu vou dar um clique em cima da casa de boneca. Então, ó, eu estava lá no AutoCAD, ó, agora eu tenho a nuvem de pontos. E agora eu posso pegar essa nuvem de pontos aqui, ó, que é baseada fotogrametria para ponto, ou seja, eu fui de foto para ponto e agora eu estou pegando o DWG, os metadados dos pontos e trazendo de novo para dentro dela. Então, quando você vem para cá, ó, você pode passear por dentro desse cenário, que era o cenário que o pessoal queria, eram 60 prédios, né? E era o cenário que o pessoal queria para gerar acessibilidade, né? Então você vê, eu tava dentro do arquivo da Autodesk, que é uma planta em AutoCAD normal, e ela guarda dentro dela todo o caminho da Metaport. E isso fica para você o tempo que você quiser. Você pode, enquanto essa unidade não sofrer nenhum tipo de reforma radical, você tem uma nuvem de pontos. Você pode tirar medidas, ó, tá? Você pode tirar medidas aqui, né? Você vem pegar, por exemplo, esse ponto aqui, né? E esse ponto aqui, ó, ele vai me dar medidas. Ele vai fazer notas. Eu posso tirar notas com ele. Posso voltar aqui, ó, para ver a posição de piso e vir aqui para fora, né? Clicar aqui fora e olhar ela por fora. Entende? Então, assim, isso está dentro de um desenho. A memória do projeto, ela caminha com todos os documentos. Ela caminha no MD, ela caminha no DWG, ela caminha no PDF. Então, tudo que vocês estão vendo aqui caminha lá no modelo 3D. Então, se eu estiver dentro do modelo 3D e quiser ver o BoboView, eu não preciso mais usar o Revit ou o Recap, né? Eu posso ver o BoboView diretamente de qualquer outra aplicação, inclusive aplicações free. Dentro do próprio e-mail, em vez de eu fazer aquele e-mail enorme, eu só coloco lá, por favor, ver ponto tal. E ele vai cair exatamente aonde eu quero que a pessoa tenha atenção. Ela não se distrai. Eu tenho que caminhar para chegar nesse ponto. Eu vou para aquele ponto exato, né? Independente se eu tenho uma área muito grande ou muito pequena, eu digo, olha, eu quero que você vá exatamente para esse local aqui, onde tem esses dois eletrodutos com esses dois similetes aqui. E isso vale para um instrumento. Você imagina para gente que é home office, né? E você tem a memória do que você fez e alguém liga para você e fala assim, cara, eu tô aqui e eu tô precisando achar o instrumento tal, eu tô na área, me fala onde que eu tô, onde eu acho o instrumento. E você manda para o celular dele ou para o desenho que ele tiver, né? E uma outra coisa, assim, também só rapidamente aqui para vocês, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou deixar ele mais para cá, para ficar mais fácil de entender. Nesse caso aqui, eu vou abrir
esse laboratório aqui, ó. Então esse laboratório ele foi feito também para um problema de acessibilidade, né? Então eu vou dar um clique aqui, ó. Ele já colocou para mim aqui, ó, esse laboratório. Tá aqui. E você vê que ele está por cima, ó. Ele não está no desenho. Qualquer modificação nesse laboratório, basta que eu feche e abra o desenho de novo, que se eu tiver numa área com internet, ele vai ler e vai falar, opa, houve uma mudança. E posso usar aquelas ferramentas de corte, todas aquelas coisas, né? Isso aqui é uma lista de linhas. Essa lista de linhas eu tirei desse projeto que está no E3. Eu abro o modelo por aqui, ó, que é esse modelo aqui. Eu posso, clicando em qualquer uma dessas linhas aqui, ó, me situar qual é o fluxograma que ela está, qual é a spec. Se eu clicar em cima desse fluxograma aqui, ele vai me dizer, ó, você tem 54 linhas que estão distribuídas nessas specs e já filtrou as specs aqui para mim e as listas de materiais aqui. Se eu der um clique aqui em cima, ele vai falar para mim, ó, essa é a lista de material que você tem. Então vamos pegar nesse caso aqui, ó, pegar a 1006 aqui, ó, essa lista de material. Se eu vier para cá, esse dashboard pode estar no Power BI. É Power BI. E aqui eu vou vir e vou pegar aqui, eu estou vendo a 1006, ó. Essa aqui é essa aqui, ó. Ele carregou exatamente dentro da minha estrutura. Carrega e ele tem aqui para você, é só fechar aqui, vai ficar mais fácil. Ele dá a parte aonde está a linha, ele separa a linha para mim. E essa lista de material que você está vendo aqui é essa lista de material que você está vendo aqui. O índice de linhas feito assim é incrivelmente melhor, porque quando você vai fazer uma parada, a primeira coisa que o pessoal fala assim, quais as linhas que a gente vai mexer nessa parada? Não tem mais esse problema, porque você vai lá no plant, exporta, vai aquela unidade, e quando você exporta, o próprio sistema vai fazer a separação dos fluxogramas, das specs e das linhas. Acabou, você não precisa se preocupar mais. Qual é o fluxograma, quantas linhas tem? Pegar esse caso aqui, né? Tá dizendo, ó, você tem 37 linhas nesse fluxograma e ele já reposicionou aqui. E a gente pode limpar o filtro para começar de novo, ó. Então, e nesse aqui, ó, 16 linhas. Dá um clique, ele já reposiciona e já fala para você, ó, pressão, temperatura. Eu posso colocar temperatura de teste, pressão de teste, posso colocar folha de dados de equipamentos, posso selecionar o equipamento para cá. Isso é que eu acho que é automação de projeto. Você tem o índice de linhas, você tem a tua índice de instrumentos, você tem a tua lista de cabo, tudo num único conceito, que é automatizar isso, e tudo indo para o 3D, e tudo sendo gerado para fora, como naquela nuvem de pontos tipo Matterport, ou como uma nuvem de pontos tipo TLS, ou como metadados como aqueles desenhos que eu mostrei para vocês. E isso não tem preço. Se você pegar nesse caso aqui, ó, eu vou dar um clique nesse vaso aqui, ó. Pronto. Ele está carregando para mim, ó, o vaso, ó, de novo, ó, ele está lá no modelo, ele está carregando o vaso, todas as posições aqui, ó, válvula, bomba, tag de tudo tá aqui. Se eu der um clique aqui, ó, ele tá dizendo, ó, é essa bomba. Vou dar um clique aqui, ó, ele rodou, ó, é essa bomba. Então, tudo que a gente precisa para facilitar a vida de quem é fiscal de campo numa parada ou numa montagem, você tem na mão. E não é demorado, não demora 20 dias, 15 dias, não é aquela coisa que você pede para um administrador fazer, e você sabe que administrador, em geral, costuma te dar dificuldade para vender facilidade. Não, tá na tua mão. Você não precisa de ninguém, a não ser você, para viajar nos teus modelos. O Oasis tinha uma questão que ele tinha uma interface. O que eu fiz foi tirar a interface do Oasis e o próprio documento é a sua interface.
você navega nele sem precisar de uma interface paralela. E agora agora que eu entendi completamente, né, o que você está apresentando, né, eu tô muito satisfeito com essa tecnologia, né, porque eu já tentei trabalhar há uns 10 anos atrás com tecnologias semelhantes, né, 3D, né, tecnologias que são padronizadas, né? E aí eu vi extrema dificuldade, né? Por falta de interface, né? Por falta de implementação das ferramentas mais comuns, né? Porque assim, normalmente o software, né? Eles começam 100% privados, né? 100% com tecnologia privada, né? E conforme vai surgindo, surge o primeiro, surge o segundo, surge o terceiro, né? E aí começa a virar aquela torre de Babel, né? A não conversa com B, B não conversa com A, e aí começam a surgir iniciativas, né, de você padronizar uma língua comum, né, entre os diversos softwares, né? E aí que vem o papel dessas empresas de standardização, né, que elas acabam definindo, né, como quando a tecnologia ela já está consagrada, né, elas acabam definindo um padrão, né, para que no mínimo a interoperação entre elas, né? E aí acontece, e isso beneficia muito o cliente, né? O cliente ele ganha poder, né? Quando eu consigo acessar a informação no formato interoperável, né? Isso é muito importante para a Petrobras, sempre perseguir tecnologias que sejam interoperáveis, tecnologias que não dependam exatamente de um fornecedor A ou B, né? Mas que A e B e C eles forneçam a mesma tecnologia, que conversem, né, na mesma linguagem. Isso permite que você consiga fazer contratos, né, que sejam inclusive mais baratos, né, contratos que sejam mais viáveis, contratos, né, que não fiquem, não faça com que você fique dependente, né, de uma certa pessoa, né? Então você tem que casar com aquela pessoa. Não, você não precisa casar com aquela pessoa. Se você não está me atendendo, né, eu carrego minha informação num formato interoperável e vou para outro lugar. Então eu sou muito favorável, né, a essas tecnologias em que você consegue escrever a sua informação numa forma em que qualquer fornecedor de software ele consiga entender a informação e reproduzir ela para você. Então, eu gostaria de agradecer isso, Edivaldo, né, a apresentação, né, e dizer que eu gostei muito do que você nos apresentou, e eu acho sim que isso pode ser relevante para a Petrobras. Obrigado. Como eu falei, das 7 da manhã às 7 da noite, eu tô aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, informação. E assim, eu não tô falando, não é nada, tô cobrando nada não. Se você fala, Edivaldo, tô aqui precisando tomar dúvida, o que você acha que é isso? Pô, eu tô aqui para ajudar vocês. Como eu falei, eu entrei na Petrobras, eu tinha 18 anos, eu saí da Petrobras, eu estava com 58 anos. Então, para mim, vai ser sempre uma casa, entendeu? E o que vocês precisarem, eu vou estar aqui para ajudar vocês no que vocês quiserem. Ok, muito obrigado, Felipe. Bem, pesados, então, podemos ir então, Loretti? Eu acho que eu cumpri até um pouco mais do que eu estava propondo, né? Mas espero que o pessoal tenha gostado aí. Eu gostei, foi muito bom. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Para os senhores, e até a próxima. Até mais, Fábio. A gente se fala. Um abraço. Oswaldo, obrigado. Nada, obrigado a vocês. Pessoal, obrigadão aí. Tchau, tchau.